Fala comigo, bebê! Como é que vocês estão, galerinha? Dá uma atrasadinha de sempre, né? Para ficar aquela expectativa, para ficar aquela adrenalina. Como é que vocês estão, gente? Mais uma edição, mais um episódio no nosso Pode Contar. Tudo certo, Tião Dias? Áudio tá tudo certo? Quero mandar um abraço já pro Reginaldo, André Araújo, a Érica Correia, a Marta, todo o pessoal que já tá chegando aí para assistir a gente. Já dá aquele boa noite legal, porque hoje tá ele aqui comigo, meu grande amigo Jadir. Eu falei assim, ainda tô falando para ele, falei assim, vai ser difícil o que eu vou perguntar, porque a gente conhece desde de pititinho, mas claro, ele, meu amigo, nosso pastor Rodolfo, junto com a gente, é isso mesmo, tá aí. Rodolfo, uma boa noite. Boa noite. Deus abençoe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E igual você falou, eu não preparei nada, você não preparou nada, porque é um verdadeiro bate-papo. Porque, na verdade, para eu trazer conteúdo para o pessoal de casa, que é o que eu sempre falo, e também, é claro, sempre eu tenho as minhas curiosidades, porque por mais que a gente é amigo, desde pequeno, a gente quer saber, principalmente essa parte... Pastor Rodolfo, você mesmo falou, né? Pastor Rodolfo, tem gente que ainda não sabe, mas é legal porque é carteiro, é barber, é tudo, né? Tudo um pouco. Quem é? Conta para nós aí quem é Rodolfo Santos, nosso pastor Rodolfo. Beleza. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Éder. Antes de mais nada, quero externar minha gratidão e me sinto honrado, lisonjeado hoje aqui de poder estar participando desse episódio, mais um episódio desse podcast, Pode Contar, que tem sido sucesso. Que legal poder estar aqui nessa noite. E como o Éder disse, nós somos amigos há muito tempo, muitos anos. Eu conheço o Éder, a irmã dele, a mãe, que é uma pessoa maravilhosa. Um beijo para tua mãe. Deve estar nos assistindo, né? Com certeza. E uma honra enorme poder estar aqui, de verdade mesmo. Poder a gente estar junto aqui, bater um papo, conversar, falar sobre vários assuntos. E foi muito interessante desde que você colocou a chamada aí, porque algumas pessoas conhecem o Rodolfo Carteiro, outras conhecem o Rodolfo Barbeiro, outros conhecem o Rodolfo Pintor, o Rodolfo que está sempre pintando parede ou então entregando carta. E alguns não conheciam o Rodolfo Pastor, né? Então, foi muito interessante. E aí a pergunta que você me fez, quem é o Rodolfo? Cara, eu sou um cara apaixonado por Jesus, cara. Apaixonado por Jesus, pela minha família. Aproveito até o ensejo, quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos. Ao sair para cá, minha menina estava na pracinha, ela perguntou, onde o senhor vai? Eu falei, eu vou lá no podcast do Éder. Ela falou, nossa, que legal, pai, o senhor tá ficando, o senhor tá ficando famoso. Eu vi, isso é legal. Então é muito legal mesmo poder estar aqui. A gente vai bater esse papo e eu estou aqui à disposição. Creio que vai poder somar naquilo que no teu propósito, no meu propósito, aquilo que Deus tem unido as nossas vidas, né? Sim, eu falo assim, o que eu sempre falo com o pessoal é a importância do Rodolfo na minha vida, tá? Eu falo assim, a gente conhece desde pequeno, a gente tem amizade desde pequeno, mas eu vou contar uma passagem minha que eu já te falei, claro, mas eu preciso falar isso também, né? Eu teve uma época aí que eu passei um perrengue, mas eu acho que é espiritual do que financeiro, vamos dizer assim. Que a primeira coisa que você faz quando você está passando por um problema financeiro é desespero, né? Que é o desespero. Você fica... E eu corre para lá, corre para cá e trabalha. Na verdade, o que acontece? Você trabalha 20 horas por dia e parece que às vezes as coisas não resolvem. Que é uma coisa que eu falo, que tem que todo mundo em casa tem que tirar um tempinho para Deus. Sem dúvida. Tá? E eu sou falho ainda, tá? Mas eu sempre, quando eu tento, mas... Eu tava aqui no desespero, Maroca, escola, eu não sei o que, era saúde, tudo. Eu falei, Jesus do céu, o que eu tô fazendo de errado? Na modo a gente tenta ser o mais bom possível, mas a gente, falei, e agora? Aí eu peguei o celular e tô lá, mexendo no celular, e tá lá, a live, você e o Lucão. Tava
Acho que era num... Não lembro se era num domingo ou numa quarta. Acho que era numa quarta. E me prendeu na palavra, falando sobre... E uma das coisas que ainda vou chegar, que eu vou perguntar, Uhum. sobre a importância da rede social, tudo. E eu tô lá. E eu falei assim, mas... Aí foi entrando na mente. Falei, nossa, Jesus, abençoa eu, né? Que na mão do outro. Se a minha fé não for suficiente, que a fé deles, Uhum. né? Deixa eu pegar a palavra, eu creio, né? Aí passou 20 minutos, meia hora, a operativa me liga, ó, você tá atrás de vaga para tua menina, tá aqui, pode vir. Aí já logo, hoje já tá completando 3 anos e meio, quase 4 anos que eu tô na Câmara Municipal de Itapetiba. A Câmara me contratou, já foi ligando aqui, ó, aqui arrepia. Uhum. Na mão do outro. Eu ainda não sei o que é fé direito, né, na verdade. Mas eu falo assim, eu admiro muito a tua pessoa nessa questão que eu falo assim, Uhum. foi naquele dia. Aí depois disso aí a gente foi ficando ainda mais próximo que a gente já era. E assim que eu sempre, quando eu posso, eu tô lá junto com vocês. Sim. E eu queria assim muito, né, perguntar muita coisa. Deixa eu só ver aqui, ó, tem muita gente já, né? Já, lá, a Cida lá, fé em Deus, Deus é mais. A Eliana, né? Essa é a chefe, né? Que já diz. Esse uma ideia é forte. Olha lá, a Joelma, parabéns, tio Rodolfo, tudo de bom para você. Olha lá, Obrigado. seu Álvaro, diretamente lá de São João do Boa Vista. Olha lá, seu Grande, Álvaro Siqueira. grande seu Álvaro Ela, aqui, sem dúvida. Um esse já abraço. puxou a nossa orelha demais. Olha lá, Deus é tudo em nossa vida. Então, é muita coisa. Mas, Rodolfo, o que eu queria, eu quero tirar tudo que eu tiver de dúvida Uhum. e passar para o pessoal de casa também. Mas, dentre elas, por exemplo, você é nascido e criado evangélico. Nascido e criado dentro da igreja evangélica. E, assim, fácil, não é? Não, Ou não. eu sou evangélico, para mim, eu tenho contato direto com Deus, nada de ruim acontece na minha vida? Não é assim não. A gente escuta pessoas falando isso, a gente vê algumas chamadas com interesse para denominação, porque alguns fazem disso um meio de vida e promete tudo. Se vier para cá, você vai ter um cargo, se vier para cá, mas... E não só evangélico, Éder. Eu Sim, acredito, assim, sim. que todo cristão que seja católico, que professa a fé em Cristo Jesus, em Deus, que acredita em Deus, ele tem as suas dificuldades em seguir aquilo que é proposto. Porque o homem, a natureza do homem já é caída. Você não precisa ensinar nenhuma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança... O ser humano ele já tem predisposição às coisas erradas. É. Então, servir a Deus é entender que a dificuldade que eu tive, um exemplo, para você ter uma noção, como você disse, você me conhece, talvez você enfrentou isso. Você vivenciou isso, essa época minha. Dentro da religião, porque aí era religião, Sim. era uma lei dentro da igreja. A gente não podia assistir televisão. Então, para uma criança que começa a ter noção, começa a entender de 4 anos em diante, eu fui assistir televisão, eu tinha meus 13 para 14 anos. Para ter uma televisão dentro de casa, entendeu? Então, isso era uma dificuldade que a gente enfrentava. Na escola, imagina. Eu não podia usar bermuda. Então, ainda teve essa... Além da dificuldade de ser um servo real de Deus, de obedecer às leis de Deus, a gente ainda era condicionado dentro de uma visão mais rígida. Isso ainda acaba assim, gerando até mesmo, por exemplo, na época, hoje é bullying, né? Mas na época não tinha isso, né? Mas eu acho que acaba sendo um pouquinho difícil também, né? Sem dúvida, porque eu chegava na escola e só usava calça. Só usava calça. E a gente aprendia que jogar bola era pecado. Então as pessoas perguntavam, você não vai fazer educação física? Eu falava, não gosto. Mas morrendo de vontade. Morrendo de vontade. Às vezes, quando eu escapava para ir na casa do meu tio, finado tio Vard, Deus o tenha, ia na casa da minha avó, chegava, sentava na sala, cara, e a televisão desligada com um pano em cima, pedindo a Deus, fazia todo tipo de oração para minha avó se ligar, para me assistir Sessão da Tarde. Nossa. Entendeu? Então, além da dificuldade da gente viver uma vida cristã mesmo, a gente ainda tive essa dificuldade de tanto que tem muito amigo meu que hoje não quer nem saber de Deus, cara.
Porque foi apresentado um Deus que não gosta que você joga bola. Sim. E isso é um absurdo, cara. Hoje eu olho pra uma coisa dela e falo, que absurdo, Ainda cara. tem, ou pelo menos tinha aquele negócio de não podia cortar cabelo. Tinha. Tem. Entendeu? Eu não quero entrar no mérito aqui, sim. mas ainda tem igrejas que ainda chamam de bom costume. Mas até onde vai esse bom costume? Entendeu? Porque o cara não poder usar uma bermuda. Será que a canela é tão sensual assim que não vai poder usar? Que o cara não vai poder usar uma bermuda? Sim. Não vai poder assistir televisão. Então eu conheço igrejas que hoje ainda proíbe a televisão, mas aí pode usar o celular. Que é pior. Muito pior. Sim. Entendeu? Muito pior. Que rouba totalmente a estrutura de qualquer pessoa dentro de uma casa. Então só para finalizar, eu tive grande dificuldade na minha vida cristã, no fato de realmente ter uma vida cristã, de fazia algumas coisas por medo, obedecia por medo, ou deixava de fazer algumas coisas também por medo, porque Deus era apresentado para mim como um carrasco. Que eu podia acertar, mas se eu colocasse uma bermuda, ele iria me punir. E por muitas vezes, você começou a pergunta dizendo sobre ter fé e mesmo assim acontecer coisas ruins. Então, quando aconteceu alguma coisa do tipo, eu pensava... Pra você ter uma noção, meu pai e minha mãe são separados. Eles separaram várias vezes durante o relacionamento. Umas 4 vezes. A ponto de ter circunstâncias de separar até eu e meus irmãos. E isso daria pra gente falar um outro dia sobre sim. Os traumas que causam separação de casais e tal. E por um momento, algumas vezes eu pensei, eu acho que é porque eu tenho andado errado com Deus. Ou porque, sabe, cabeça de uma criança, porque eu assisti televisão lá na escola, ou porque eu pus a bermuda, porque eu... Então, isso é muito sério, cara. É muito sério. Mas aí, graças a Deus, durante a minha caminhada com Cristo, eu gosto muito de citar isso, porque o pastor Wanderson tem um testemunho maravilhoso, que foi alcançado por Deus. Ele vai vir aqui também. Enquanto estava em drogadição, Jesus encontrou ele, Jesus sentou do lado dele, debaixo de uma marquise, falou. Então, o testemunho dele é lindo, maravilhoso. Sim. E eu falo que o meu é diferente, mas também é tão forte, talvez, quanto. Porque eu não estava no mundo das drogas, eu não estava bebendo, não estava fumando, não estava fazendo nada de errado. Você chegou aí, por exemplo, em festa, rodeio, sei lá, carnaval, alguma coisa? Eu comecei aí, numa época, mas Jesus me alcançou dentro da igreja mesmo. Teve um dia que eu senti um toque, eu senti E assim como você arrepiou de falar, eu me emociono em falar isso, porque dentro da igreja, acreditando que eu estava fazendo tudo para ser salvo, porque eu entendia que era sobre o que eu faço, não sobre o que o Jesus fez. Sim. Eu entendia que eram as minhas obras que me salvavam, até um dia que Jesus me encontrou, me tocou, e quando eu menos esperava, eu estava de joelho dobrado diante do altar, dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Coisa que eu achei que eu já tinha feito há muitos anos atrás. Então foi um toque diferente. E aí teve uma fase na minha vida, sim, até tinha uns amigos meus, irmãos de amigos da igreja e tal, que sempre zoavam, ô crentinho, ô glória, ô aleluia, chamava a gente desse nome, né? E se você beija na boca, eu falava, não pode. Ô, você faz isso, e a gente ficava questionando a gente nisso. Mas aí depois teve um tempo, sim, que eu comecei a namorar. E aí eu comecei a namorar a Eliana é outro contexto, também diferente, né? Criado sem esses princípios bíblicos, não ia na missa, ia só por uma obrigação da mãe e tal. Sim. E aí eu conheci a Eliana e a gente começou a namorar, e aí, cara, foi... Eu lembro que uma vez ela falou pra mim assim, ó, isso é doideira, ela falou pra mim assim, num domingo, eu fui na casa dela de calça, de camiseta, de tênis, um domingo, mas estava... igual meu pai fala, de pelar o sabugo, de tão um calor que tava, cara. Ela falou pra mim assim, ó, você não quer colocar uma regata do meu irmão, uma bermuda? Eu falei, não. A resposta da minha boca foi, não precisa não. Mas por dentro comecei, tá repreendido o nome de Jesus, você tá louca pra me derrubar, sabe? Mas firme. Aí foi uma vez, foi 2 vezes, aí chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu vou pôr. Porque tá muito quente, cara. Mas ela sabia da tua doutrina? Não sabia. Ah, tá. Até por causa disso que eu era um crente 007. Então eu não manifestava pra ninguém. Um crente 007, ó. Eu era meio James Bond ali, escondidinho, sabe? Sim. Então algumas coisas
E hoje eu reconheço que eu devia ter falado, mas algumas coisas eu não falava pra ela. Aí teve um dia que eu aceitei. Eu pus. Cara, eu achei que eu tava pelado. Senti a regata e senti uma bermuda, parecia que eu tava pelado. É a mesma sensação. Aí tá, passamos domingo, aí chegou o culto, cara. Cheguei na igreja, eu falei, meu Deus do céu. Me perdoa. Eu entrei na porta da igreja dizendo isso. Eu sempre fui músico da igreja, né? Sim, sim. E pensava, o Senhor não vai receber o meu louvor hoje. Ai, meu Deus, o Senhor me perdoa. Eu prometo pro Senhor que eu nunca mais... E aí, Éder, diante de Deus, cara, eu cheguei no culto. Foi um dos cultos mais maravilhosos que eu já experimentei. Ainda que naquela visão, foi um culto maravilhoso. Deus falou comigo, veio pessoas de fora. A pessoa revelou algo para mim, assim, na minha cara, dizendo, ó, Deus tá vendo, Deus tem visto, tal, Deus tô te abençoando. Que por um momento eu esqueci do meu pecado que eu tinha cometido durante o dia, que era colocar uma bermuda e uma regata. E aí eu cheguei em casa, cara, aí eu terminava o culto, eu ia pra casa da Eliana. Aí no meio do caminho, nesse caminho de chegar na casa da Eliana, eu falei, mas peraí, se eu pequei hoje e foi um culto abençoado, eu senti a presença de Deus, de duas uma. Ou não foi Deus que fez nada lá no culto, foi o diabo, Sim. ou não é pecado, cara, eu usar bermuda. Aí, cara, aí começa a rodar. Aí começa a rodar muita coisa na cabeça de um adolescente. Porque eu tinha 16 anos nessa época. Não quero nem falar quanto tempo faz, mas eu tinha 16 anos nessa época, a idade do meu menino. E aí as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a conhecer um Deus Então, assim, diferente. Então, vamos pautando para nós começar a entender. Vamos lá. Então, quer dizer, com 16 foi o primeiro... Foi o primeiro start. Quando eu vi que Deus não abominava e Deus não ficava chateado de Deus usar uma bermuda. Hoje parece um absurdo alguém ouvir e falar, mas não é possível. Mas a nossa mentalidade foi, como você disse, eu nasci na igreja, então dentro da igreja eu aprendi. Não pode usar bermuda. Sim. Eu fiz voto com Deus, que Deus, se Deus me batizasse com o Espírito Santo, Jesus me batizasse com o Espírito Santo, eu ia parar de usar bermuda. Com 10 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em outras línguas, e aí vem empoderamento de dons. Então, quer dizer que desde os 16 já era um pastor. Não, o chamado, sim. Eu quis dizer. Eu entendi isso aqui. Na linguagem minha simples. Não, sim. É que já era namorador, já conversava com Deus direto. Conversava com Deus, e assim, ó, é uma coisa legal, porque ainda quando minha mãe estava grávida de mim, Deus usou um cara, um missionário, e revelou, assim, que minha mãe, na época, eles não sabiam o que era, estava querendo fazer surpresa. E o cara chegou quase que, como se estivesse estragando a surpresa, mas o cara revelou, ó, tá marcado para o dia 18 de abril, mas Deus tá falando comigo. Era uma sexta-feira, Éder. Deus tá falando comigo. Desse jeito o cara falou. Deus tá falando comigo que esse menino que tá na tua barriga, o pai já sabe que é menino, o pai já tem o nome. Ele já sabia? Meu pai já falava. Meu pai, eu tenho certeza que é um menino. Tenho certeza. E vai chamar Rodolfo. Desse jeito, cara. É bonito, é legal. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, eu acho que por causa dessas coisas. E aí, ele falou assim, ó, segunda-feira agora, dia 1º de abril, pode subir pro hospital, que o menino vai nascer. Minha mãe falou assim, ô louco, mas 17 dias, cara. Meu pai doido pra nascer dia 17, porque ele é 17 de abril. Ah, tá, já tinha... Aí chegou segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, minha mãe bem, 10 horas bem, meio-dia bem, 1h20 da tarde. Minha mãe começou a passar mal. Só pro hospital. Nasce o Rodolfo. Então, a profecia veio ainda no ventre da minha mãe, cara. E isso é uma coisa que eu sou apaixonado por Deus, porque o Salmo 139 diz que antes que eu existisse, antes que você existisse, Deus já tinha um livro sobre nós. Porque nada foge do controle de Deus. Quer dizer, se tiver muito ruim, mas é que está no caminho. Algumas coisas são opções nossas, são caminhos que a gente toma. Deus já tem um plano sobre nós. E isso eu deixo aqui porque eu sei que tem pessoas assistindo, e eu sei que tem pessoas que estão vindo hoje aqui por qualquer outra coisa, por qualquer outro interesse ou o que seja, mas eu preciso liberar essa palavra hoje. Deus não tem um plano B para você, Deus tem um plano A, Deus tem só um plano. O que ele faz, às vezes, é criar um plano alternativo para te trazer para o propósito original. E é por isso que, às vezes, dá errado, é por isso que, às vezes, a gente se perde, mas o amor de Deus é tão grande que ele permite dores, ele permite a gente se perder, ele permite circunstâncias, igual o Éder iniciou aqui dizendo que
quando você ouviu a nossa ministração lá, você estava num desespero. Exato. Porque se você não tivesse naquele desespero, se você não tivesse com aquela circunstância, você não teria parado para assistir. Assim como tem pessoas hoje que estão parando para assistir isso, porque talvez está numa mesma circunstância. Mas isso revela tanto o amor de Deus por nós, porque Deus permite a gente tomar os nossos caminhos, para a gente entender que os caminhos dele, a Bíblia fala isso. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim é maior a vontade, o caminho de Deus, o propósito de Deus. Então, dentro do ventre da minha mãe, Deus já tinha dito. Falei, vai nascer no dia da mentira. Falou desse jeito, vai nascer no dia da mentira, mas será um pregador da verdade. Então é isso. E eu relutei muito tempo. Eu não sei até se você tem essa pergunta. Como que foi para aceitar o chamado pastoral? Isso, eu ia fazer, tem muita coisa. Então a gente aproveita esse gancho. Porque, assim, de verdade, eu relutei, porque eu sei a responsabilidade que é, Éder. Não tem a ver sobre abrir uma igreja, não tem a ver em ser um título de pastor. É muita responsabilidade, cara. Com todo o respeito às autoridades terrenas, eu preferiria ser um prefeito do que um pastor, se fosse para escolher, pela grandeza da responsabilidade. Porque o prefeito, primeiro que é 4 anos só, se ninguém gostar, tira ele. Isso. Agora, um pastor, o poder espiritual que eu tenho sobre a tua vida, eu posso mudar ela para sempre, para bom ou para ruim. O que eu te falo ou como eu lido com você. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que começou a me chamar de pastor. Sim. Eu recebi a unção pastoral do pastor Wanderson, enquanto eu estava cooperando com ele, mas eu já tinha exercido uma função de pastor em Casa Branca. Um tempo legal que a gente viveu lá. Quando eu cheguei lá, 2017, 2018, a igreja estava com 6 pessoas. Deixa eu só te cortar só um minutinho. Pode cortar. Assim, que na verdade eu vou fazer mais uma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalinho rapidinho também, mas eu quero entender assim, ó, eu não preciso falar nome de igreja, nome de nada. Você era de uma determinada igreja, é uma linha. Não posso usar calça, não posso fazer. Quando começou. Aí você explicou com 16 anos. Eu comecei a transicionar. Começou a perceber que não ia ser uma camiseta, uma bermuda que ia te deixar. Embora respeitava ainda as regras, porque mas você começou por respeito ao ambiente. A perceber. E fala mais um pouquinho essa transição, que hoje é tudo, na minha opinião, tudo maravilhoso. Igual eu gosto demais da Nike Caso, por quanto? Se eu quiser ir de boné, eu vou de boné na igreja. Entendeu? Não tem essa distinção de preto, branco, azul, amarelo, se eu vou de bermuda, se eu vou de chinelo, se eu vou... depois a gente vai entrar na polêmica, igreja preta, que todo mundo fala, mas eu digo assim, do 16 anos, você começou a perceber, não sei se seja para hoje, mas como que foi essa transição? Você falou, fui em Casa Branca, mas ainda não era a Nike Caso. Isso, eu vivi muitas transições. Então essa daí foi a primeira, da bermuda e da regata. Foi a primeira que eu entendi que Deus não era tão carrasco assim. Que Deus, na verdade, não está preocupado com a minha bermuda ou com a minha regata. Isso abre um leque muito grande. Porque eu poderia correr o risco de pegar tudo. Isso é muito interessante. Eu vejo muito isso aí. Eu poderia pegar tudo que o pastor me ensinou que era errado e dizer, colocar dentro do pacote e falar, já que bermuda e regata não é pecado, assistir televisão também não é. Assistir não é, entendeu? Beber não é, fazer roaça não é, porque... Então, mas aí Deus foi tão maravilhoso que Deus foi me pontuando. Então aí eu entendi isso daí. Claro que gerou aquele questionamento. Então, mas peraí, então beber então pode? Quer dizer, então a pessoa fumar, então pode? E aí, cara, na cabeça de um adolescente começou a vir esse questionamento. Mas muito respeito que eu tinha e tenho até hoje pelo lugar, eu aprendi isso. É o lugar. Eu tô na tua casa hoje, eu tô num podcast teu, eu respeito o lugar que eu tô. Se é inconveniente para mim, simplesmente eu levanto e vou embora. Sim. Simples, eu tenho essa mentalidade. E aí, passado algum tempo, eu comecei... Aí a própria igreja também, graças a Deus, foi transicionando. Aí mudou o pastor, um pastor mais novo, que tinha uma visão um pouco mais aberta. Aí ele também teve algumas dificuldades, porque para alguma turma foi legal, que legal, um pastor da cabeça mais aberta, mas ainda ficou uns tradicionais. Então ele sofreu demais, ele teve muita perseguição. E só que aí foi chegando um tempo que aquilo também, eu continuei transicionando a minha mentalidade. Porque aí,
Quando eu fui para Casa Branca, por exemplo, aí foi muito delicado, porque eu fui, só para você ter uma noção, eu fui usando paletó, gravata, eu ia de terno, 2 horas da tarde, Casa Branca é 6 graus mais quente que Cacóide. Muito. Quanto mais pra lá, mais quente, né? Então, mas eu ia. Tem muitas fotos eu com violão, molhando pano lá, uma igrejinha pequenininha, 6 pessoas, era numa garagem. Depois eu alugou um pedacinho, cabia 20 pessoas. E assim, e aí eu falo que foi um tempo bom ali, porque em 2 meses era 6, virou 20, uma garagem que cabia 20, encheu, daqui a pouco já tinha gente para fora. Alugou uma outra garagem lá em Casa Branca, perto de uma padaria, que cabia 40, daqui a pouco tinha 60. Nossa, aí que benção. Em pouco tempo, eu fiquei 1 ano e meio lá. Aí já não cabia mais gente naquele lugar, achamos um outro salão que cabia 90 pessoas. 1 mês e meio que eu fiquei lá, bateu as 90 pessoas. E aí, isso é número de pessoas. Porque eu acredito que era o meu tempo naquele lugar. Até hoje, pessoas mandam mensagem. Sim. Até hoje, pessoas me veem como pastor, ainda que eu não era, vamos dizer assim, um cargo. Ainda não tinha esse nome ou esse reconhecimento com uma carteirinha e tal. Mas as pessoas olhavam para mim e já começava. Um grande sinal de um pastoreio é ovelhas reconhecer. Sim, eu não consigo. Ô, Rodolfo, é pastor Rodolfo. Entendeu? E aí quando eu fui para Casa Branca, foi muito bom tal, mas aí eu comecei a transicionar de novo. Porque aí eu ia de gravata, fechadinho e tal, aí eu comecei a abrir um pouco a gravata, daqui a pouco eu já comecei a não ir de gravata, daqui a pouco eu já comecei sem paletó, daqui a pouco eu já tirei a camisa para fora. E aí, porque não tem a ver com rebeldia, não tem a ver com o que... Porque é impressionante, é 70 quilômetros, mas a atmosfera espiritual lá era diferente. Tanto que o jeito que eu pregava aqui, quando eu pregava na igreja local aqui, ou eu pregava lá, era totalmente diferente. A pegada é diferente. As pessoas, claro, é diferente. Tanto é que, por exemplo, lá eu lidei com mulheres, mãe de prisioneiro. Coisa que aqui eu nunca lidei. Então a gente começou... Foi muito amor envolvido, cara. Muito amor mesmo, porque as pessoas careciam. Então é claro que a gente teve problema, porque tinha alguns que talvez bancava um pouco mais, ou era mais sabido, ou era mais inteligente, queria começar a exercer cargos mais importantes, vamos dizer assim. Queria ter mais reconhecimento. Só que aí, dentro de mim e da minha esposa, Deus já tinha dado uma palavra. Vocês precisam tratar todo mundo igual. Porque na mesa do Senhor, ninguém é maior do que ninguém. Não é dinheiro que vai fazer diferença. Não é dinheiro. E aí, pra você ter noção, tinha pessoas lá que não tinha condição de dar um dízimo, não tinha condição de dar uma oferta. Ela dava a vida dela, o coração dela para a obra de Deus ali. E a gente ajudava com cesta básica, a gente fazia visita da mesma forma que a gente ajudava todo mundo. Então foi um tempo muito legal. Só que aí daqui a pouco, o Rodolfo já está indo de camiseta para a igreja. Aí daqui a pouco o Rodolfo já mudou até o corte. Já mudou até o corte de cabelo. E aí chegou um tempo que a gente entendeu. Deu tempo. Aí aquilo que parecia ser legal para nós, porque Deus tem as estações, né? A nossa vida é de estações. No frio você vai usar um tipo de roupa. No calor você vai usar outra roupa. E espiritualmente acaba sendo a mesma coisa. Tem épocas que a gente viveu um calor lá em Casa Branca. Mas aí a gente percebeu que deu o nosso tempo também. Aí a gente quis insistir um pouquinho mais, começou a dar problema também com o pastor e tal. E aí a gente falou assim, já estou me entendendo o que é. E foi onde eu transicionei, que eu precisei sair de uma igreja, que eu fiquei um período sem frequentar nenhuma igreja. Só que aí eu comecei a perceber que o trem estava saindo do trilho. Quer dizer que você ficou um tempo, então, sem... Fiquei uns 3 meses. Uns 3 meses, uns 2 meses e meio, uns 3 meses sem igreja nenhuma. Chegava domingo, você ficava sentadão no sofá, mas assim, dentro da minha cabeça, desesperado, porque eu nunca fiquei um domingo em casa. E eu não sabia o que fazer em casa. Aí sabe o que nós fazíamos? Eu ia pegar o violão e começar a fazer o nosso culto em casa. Certo. Já teve vez de a gente sentar, eu e meus filhos assim, pegar um pão, pegar água e celebrar a ceia. Pra você ver. Entendeu? E ministrar para eles ali. Foi um tempo precioso, cara. Deixa você desculpa, que esse é o meu jeito diferente, mas eu queria a curiosidade. Por exemplo, a parte quando você falou da Eliana, por exemplo, ela não era evangélica. Não era. E foi fácil trazer ela assim, que hoje tá louca. Hoje ela é referência, né? Mas
foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi. Tanto é que hoje eu entendo o que meu pai falava, o que às vezes os irmãos da igreja, com toda a simplicidade, fizeram campanha de oração para a gente separar. Por quê? Porque perceberam que estava perdendo o Rodolfo. Sim. Mas se tivesse olhado com um olhar espiritual, poderia ver e ajudar o Rodolfo a trazer a Eliana. Então, tanto é que quando ela descobriu que estava se fazendo campanha na igreja de oração, o Rodolfo largar da Eliana, Sim. ela ficou muito chateada. Ela já não era muito fã de crente. Ela falou na minha cara uma vez, quando a gente começou a falar, você se serve, você não gosta de crente. Hoje também nem eu gosto, tá? De crente eu não gosto, não. Eu gosto de filho de Deus. Sim. Filho de Deus é uma beleza. Ei. E aí deu trabalho. Sim. Só que aí tem uma coisa que é interessante, Éder. A gente tem situações que a gente está fazendo com a nossa mão. Isso serve para você dentro de todos os teus propósitos, dos teus projetos, serve para quem está nos assistindo. Às vezes, cara, a gente está tentando fazer do nosso jeito, não dá certo, e não dá certo, e faz. E a gente usa a nossa sabedoria, já usa todo o nosso recurso e parece que o negócio não vai. Aí um dia, dentro da igreja, Deus falou comigo assim, ó, você vai ter que largar da Eliana. Cortando de novo. Ó, eu vou mudar o nome do podcast. Você pode cortar? Pode cortar, mas sabe por quê? Eu falo assim, outra curiosidade. Como é que você sabe que é Deus que está falando? Basicamente, pela experiência na caminhada com Deus. Eu te conheço, se eu estiver em qualquer lugar, você falar, Rodolfo, eu sei, é o Éder que está falando comigo. Sensibilidade à voz. É um corte legal, então é isso que eu tô falando. Você sabe quando é Deus, porque você tem uma intimidade com Ele e onde você estiver. Onde você estiver. Você me chamar... É o pai para filho. É o pai para filho. O pai chamando, meu pai subia, eu sei, pode ter 10 subios que eu sei que meu pai está subiando. Meu pai tem um assovio para mim e eu tenho para meus filhos. Então... No meio da multidão que tiver. Eu dou o assovio e já levanta a cabeça. Então, Deus é relacionamento com Deus. É porque eu acho bonito assim, nesse sentido. Porque tudo você fala assim, igual, quanto mais eu te pergunto, você fala, é que Deus falou isso, Deus falou isso. Só que aí, nessa hora me veio assim, ó, como assim, Deus? Que tem muita pessoa que tem uma dificuldade de entender o fato de Deus falar. Mas como que Deus fala? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Há relatos de pessoas que ouviu a voz de Deus e algumas eu achei até interessante, que a Bíblia fala disso, que é como o som de muitas águas. Então, eu estou falando com você aqui agora, você sabe, se você fechar o olho, você sabe a direção que eu estou falando, porque você está percebendo. Sim. Há quem diga que numa experiência que teve com Deus, você não sabe de onde vem a voz, porque é como realmente se viesse de todos os lados. Eu nunca ouvi audível desse jeito, não. Mas de queimar o coração, de você entender. E mesmo sendo contrário àquilo que você queria, você sabe, é Deus falando. Tá aí essa circunstância. Saí da igreja depois de um domingo legal com a minha namorada. Nossa, que domingo legal pra caramba. Tivemos um domingo maravilhoso. Vou na igreja, Deus fala comigo. Eu preciso que você, como Abraão fez com Isaac, eu preciso que você me entregue a Eliana. E o que você fez? Olha, cheguei, simplesmente, eu fui, era da igreja, eu desci a rua da rodoviária, prefeitura, ela morava lá perto do posto RVM, lá embaixo. Sim. E eu fui lá pedindo a Deus, Senhor, o Senhor tem certeza, não tem um outro meio, não tem um outro jeito do Senhor fazer? Ele falou, não. Você não chegou, nessa hora você não falou nada pra ela? Cheguei. Não, nesse caminho ele não falou nada. Assim, ó, vou ter que largar... Não, ela não tava comigo na igreja. Ela estava em casa. Ela não ia na igreja. Tava na igreja. Eu estava na igreja e ela estava em casa. Isso. Então eu saí da igreja e ia namorar. Entendeu? Aí nesse caminho eu dizendo pra Deus, naquela luta, Deus, não tem outro jeito, não tem outra... O Senhor tem certeza? Será que não foi o diabo que falou comigo? Mas eu tinha certeza que era Deus. E aí eu cheguei, sabe quando você chega assim meio abatida? Ela percebeu. O que aconteceu? Porque o nosso domingo, ela falou, não vejo a hora de se voltar do culto, pra gente ficar, contar com... Né? Aí eu falei, não é nada não. E aí tô falando de um rapaz de 16 para 17 anos, imaturo pra caramba. Não é nada não. Aí falei, pelo menos vou aproveitar mais hoje. Pelo menos eu vou aproveitar mais hoje. Aí, cara, ficamos ali, mas eu não consegui disfarçar. Falei, você não tá bem, você não tá bem. Eu falei, não é nada não. Aí no final, na hora de ir embora, né? Já tinha dado os beijos e tal. Falei, o negócio é o seguinte, a gente vai terminar. Assim, imagina, hoje eu coloco no lugar dela e falo, cara, que cara imbecil, eu devia ter explicado, então, pelo menos a circunstância. E ela perguntava, por quê? Eu falava,
Não sei. Ah, você não chegou a falar. Não gostava de crente, era. Você acha que eu vou falar que ela ia acreditar que é Deus que tinha Sim, falado comigo? já Ela ia falar, tinha é aquele falado. povo lá, aqueles irmãos lá. Nossa. Aí eu lembro que eu fiquei uma semana lutando ainda, cara. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era só conversa mesmo. Ela falou, não, eu não aceito não. Amanhã você vem aqui pra nós conversar. Aí eu fui, aproveitei de novo. E no final eu falei, eu preciso terminar com você. Aí eu lembro certinho que a gente marcou um dia de reunir lá em frente ao correio. E às vezes eu passo lá e ainda lembro disso aí. Ela olhou no meu olho e falou assim, ó, você não quer mesmo? Ô, pensa, cara. Nossa. Negrinho feio desse aqui, mulherão daquele, bonita, apaixonado, Éder. Eu falei, meu Deus do céu, que dentro, aquela guerra. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus é muito maior, cara. Mas nesse meio tempo, tudo está focado que ia ter que largar. Ia ter que largar. E aí eu falei, ela falou assim, você tem certeza? Ela falou assim, eu tô numa fase na minha vida que eu preciso de alguém. Então, se não for você, eu preciso arrumar alguém pra mim. Ela falou. Falou desse jeito. Irmão, você fala, se entregar e falar, uai, fazer o quê? Só falei isso. Infelizmente, a minha resposta é não. Mas você me ama? Te amo. Mas por que você tá lá? Nossa, na cabeça coitada, dela deve ter ficado coitada. louca, né? E aí eu fui embora, Éder. Eu lembro que eu virei a esquina do correio e tô indo embora. Morava nos cristais aqui, falando com Deus. Aí, para resumir, 3 meses passaram. Encontrei a Eliana na festa do lar. Porque aí eu já estava indo em festa. Tá aí a resposta. Eu encontrei a Eliana na festa do lar. Mas nesses 3 meses, aí você continuou indo na igreja? Não, normal. Continuei vivendo, chorando bastante, orando demais, pedindo para Deus. Mas eu sentia no meu coração que, embora eu era novo, mas eu já sabia que Deus tá... Sabe quando você ora e Deus fala, espera, descansa, tá na minha mão, eu tô fazendo. Mas é o desespero de um cara apaixonado, né? Um cara que é primeira namorada, desespero de casável, né? Aí eu encontrei com ela na festa do lar. A Eliana estava transformada, outro olhar, outra pessoa. E aí ela me chamou para conversar. Já era diferente. Já era outra Eliana. Aí, por um momento, humilde como eu sou, eu falei, já vai insistir de novo, cara. Humilde, Ela vai insistir de novo, o que eu vou falar para ela? E ela começou a conversar comigo, não tocou o assunto de nós dois. Sabe o que ela falou? Ela falou que estava orando na casa dela, que um dia ela não resistiu, porque ela já entendia que Deus também estava chamando ela, e ela entrou brava no quarto, tipo assim, para arrebentar mesmo. O que o senhor tem comigo? O que o senhor quer comigo? E ela falou que Deus visitou ela lá no quarto dela, cara. Testemunho dela, e ela anotava todas essas coisas numa... Vamos trazer ela aqui também, vamos trazer. Ela tem um comentário dele. Fala aí. Ela tá falando, gente, demais. Peraí. Aqui, ó, olha lá. Gente, demais. Deus trabalhou incrivelmente na minha vida para me levar para Ele. Olha que legal. E aí Deus pegou ela no quarto dela lá, cara, e até esses dias eu comecei a revirar, porque a gente tem uns diários nossos, sabe? E ela já escrevia no diário, e aí, há uns 20 dias atrás, eu peguei esse diário e comecei a ler, cara, eu chorei. Eu chorei de ver o relato dela, de como que a vida dela transformou. E ela falava, e ela começou a entender, ela falava, escrevia lá e dizia assim, embora eu sei que alguém que eu amo não está comigo mais, mas eu encontrei um amor maior. Ah, cara. Aí eu emocionado ouvindo ela falar assim, pensando, que hora que ela vai falar de nós dois? Já tava. Tipo assim, porque pra mim, Deus já trabalhou, já tá, agora podemos voltar. Ela não tocou no assunto. Eu acho que a festa do lar era julho, agosto. Entre julho e agosto. Irmão, aí bateu o desespero. Falei, ela encontrou Jesus e deve ter encontrado outra pessoa também, porque nem tocou no assunto comigo, cara. E eu feliz por ter encontrado Jesus, mas pensando, ela já me esqueceu e tal. Aí, na festa de setembro, a gente foi na festa de setembro, lá de repente a gente se encontrou, começamos a conversar, e no dia 10 de setembro de 2002, a gente reatou o nosso relacionamento. 3 a 4 meses a gente ficou. E aí, de lá pra cá, Éder, foi só vivendo coisas maravilhosas em Deus. Que hoje ela é a tendo pastora uma vida também, né? Hoje ela é uma pastora. Você tá louco. Com a vida transformada. Claro, a gente enfrentou muita dificuldade no namoro, no noivado, no casamento. A gente tem um testemunho muito lindo para contar sobre o casamento. Mas estamos de pé, cara. Estamos de pé. Hoje a gente tem 3 filhos abençoados. Filhos biológicos, mas a gente tem muito filho espiritual. Pessoas que apertou as coisas,
corre pra gente. E aí, Não, eu graças a falo Deus. porque é gostoso encontrar com você na rua, conversar, porque geralmente, outra pergunta também, por exemplo, não é fácil ser pastor não, porque geralmente é só para ouvir problema. Porque eu mesmo, quando eu encontro com você, Rodolfo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí você vai... Como que é ser pastor? Assim, tem resposta para tudo? Não. Isso eu tenho aprendido. Mas, espera um pouquinho, daqui a pouco você responde. Vamos um comercialzinho rapidinho? Bora. Que já tá dando quase 1 hora. Gente, quem estiver curtindo, quem estiver compartilhando, daqui a pouco, no final da live, nós vamos fazer sorteio também. Fala, Cristian Dias. A Edna... Nossa, Edna, minha patroa. Opa, tem Total Modas junto com a gente sempre, todos os dias. Oi, Josiane Estevam Moraes, nossa Zaninha, de Itapiratiba também. O pessoal do Cantinho de Luz está aí junto com a gente também, um abração. Ó, o Lucão tá aí, Lucão, tá agendado já. O Lucão logo tá aqui também. O Laílson, Douglas Nori, Denis Ribeiro, a Neiva. Nossa, tem muita gente. A Marilyn Zimmermann tá assistindo a gente aí. Ó, a Viviane Pocaio, Marcelo Maciel, Marcos Paulo, Vera Lúcia, Paloma. Gente, Deus abençoe mesmo. Nós vamos para um rapidinho intervalo, mas é rápido mesmo, só pra gente dar um fôlego aqui. Ele vai contar tudo e mais um pouco. Eu falei que ia ser interessante. Então, aguenta aí que a gente volta já. Falei para vocês que era rapidinho. Quem tá gostando aí, gente, tá me surpreendendo. Eu preparei, ó, a folha frente e verso cheia de perguntas. Aqui, ó, nem aqui, ó. Nem usei para nada. Tá fluindo tanto que eu já imaginava que ia ser gostoso, mas tá superando pra gente aqui. Eu tinha dito, tem bastante gente aí, né? Ó, Pastor Wanderson Michael. Achando que pediu pra falar, hein, Wanderson? Michael? Eu achei que era outro Wanderson pra falar. Não, tá. Wanderson Michael, esse eu gostei. É um código dos dois. Nosso pastorzão Wanderson tá aí também. Nosso pastor Andrés tá aí também. Então tem que chamar a Eliana de Eliana Rachel. Ah lá! O Galu, boa noite. A Mary Seixas tá aí também. Ela, Rodolfo, que Deus continue abençoando. Rapaz trabalhador, esforçado. O Leozinho tá aí. A Regiane Rosa. Henrique Cipolina. A Russa dos Tercinhos tá aí. O Eliel. Ô, Eliel, como é que você tá? A Viviane do Quiosque Bom Sabor tá aí junto com a gente também. Tá? Marcelo Maciel, falei já também. Doutor Osmar tá aí. Osmarzinho tá aí junto com a gente. Obrigado. O Marcos Pires, meu primo, tá aí também junto com a gente. Tem a Cida tá aí também, né? Um depoimento legal também aí, falando que acredita muito em Deus, que já falou com Jesus através aí, né, da fé. E todo mundo que tá aí, Thiago Alexandre tá aí, Adriana Silva, todo o pessoal que tá acompanhando aí. Tem bastante gente aí, Cristiane? Tem bastante. Bora, vamos voltar, graças a Deus. É o que eu falo, tudo não acontece por acaso. A ideia, o intuito desse podcast, desse Pode Contar, no começo era assim, porque o pessoal fala que eu só vendo, eu preciso trazer conteúdo. E claro, o meu medo sempre é quem trazer, o que falar, porque às vezes a gente vai, por exemplo, eu ainda tenho muito medo de errar. Tanto que eu acabei de falar, preparei 2 folhas, graças a Deus não estou usando porque tá fluindo, mas ainda eu sou inseguro. E vamos para a parte que é fácil ser pastor? Pastor sabe tudo? Não é, e é por isso que às vezes muita gente não quer, embora às vezes tenha chamado, né? Porque nessa caminhada é claro que eu me feri. É claro que a gente se fere. Mas ser pastor, na verdade ser cristão, é seguir o exemplo de quem nos chamou. Quem nos chamou foi Cristo. E aí quando você olha para a vida de Cristo, ele tira todo o argumento de defesa da gente em dizer que fulano me negou. Aí eu sei, me negaram também. Sim. Porque eu fiz tanto pelo...
Lá em Casa Branca, por exemplo, né? Deixa eu usar lá. Lá em Casa Branca, algumas pessoas que também tinham uma mentalidade um pouco fechada, quando foi para nossa igreja, que estava o pastor Rodolfo, um rapaz mais novo, com uma mentalidade mais aberta, veio para a igreja, a gente investiu, a gente amou, a gente abraçou e tal. De repente, essa pessoa chegava na época de festa, a pessoa virava as costas e saía. Alguns, até da família, diziam: nossa, Rodolfo, você tem paciência demais, cara. Se aí eu já tinha metido o pé e mandado para a rua. Olha pra você ver, aí pessoas falando mal de nós, entendeu? Aí você não fica chateado, você não se decepciona? Falei, cara, só decepciona quem cria expectativa. A dor da decepção não está em quem decepciona, está em quem criou a expectativa. Aí, mas a pessoa, eu falei, não, eu não faço para as pessoas, eu faço nelas, mas eu faço para Cristo. Então, quando a gente tem essa visão de que aquilo que a gente faz é para Deus nas pessoas, você não tem problema, cara. Vão te virar as costas, vão falar mal do você, e isso não vai te parar. E aí é tão forte porque nem os elogios, nem as críticas têm poder para te parar. É isso que eu ia falar, porque assim, não é isso que te move. você não faz por ego, por Não, porque você for status. esperar. Não, de jeito nenhum. Tanto é que quando começaram a me chamar de pastor aqui em Caconde, porque uma coisa eu era conhecido como pastor lá em Casa Branca, mas aqui em Caconde, por um momento eu falei, não preciso chamar de pastor. Não gosto. Porque vamos ser sinceros, Éder, vamos ser sinceros. Se você colocar... Antigamente você chegava numa fila de qualquer lugar, numa recepção, em qualquer lugar, e dizia, eu sou pastor. As pessoas abriam caminho para você. Hoje, infelizmente, já não é assim. Sim. Devido às circunstâncias que a gente tem enfrentado. Mas eu tenho minha consciência tranquila do chamado que eu tenho. E eu aceitei no meio da caminhada, eu falei, eu preciso aceitar o chamado de Deus. E a gente tem vivido isso, cara. E a minha igreja, a igreja mais importante que eu tenho, que aí eu reconheço que eu sou o pastor mesmo, eu preciso cuidar deles, é Eliana, Lucas, Rafael e Lavínia. A minha maior igreja é eles. Oh, que bonito. E falando um pouquinho dos meninos, dos meninos dos três, né, no caso. Como é que é lidar o dia a dia? Porque adolescente... Chega às vezes a ficar meio rebelde ou você consegue controlar tudo? É uma diversidade, porque uma coisa, eu prego para 1000 pessoas, por exemplo, tem bastante gente nos assistindo. Isso. Aí você vê que tem pessoas que falam, nossa, que legal que o Rodolfo fala, eu admiro, admiro que o Rodolfo fala e tal. Mas, irmão, aí você, dentro de casa, você sabe que é diferente. Sim. Embora, eu louvo a Deus que já ouvi isso dos três, que os três já me disseram que tem uma admiração por mim. Pai, nossa... Tenho orgulho de falar para as pessoas na rua. Meu pai é o Rodolfo e tal. Sim, é bonito. Mas é difícil. É difícil. Porque assim, ó, eu tenho um menino de 16, um de 13 e uma menina de 11 anos. Sim. Que quando eu tinha essa idade, eu vivia numa bolha. Hoje eu já não faço nem questão de fazer uma lavagem cerebral neles, de dizer, não pode isso, não pode aquilo. Eu jogo a real, falo, ó, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só que tem coisas que a Bíblia diz que não. Então, é sempre cuidando. É uma flor que você tem que estar sempre aparando, sempre tirando espinho, sempre cuidando. E cada um é de um jeito. O Lucas recebe... Às vezes eu consigo falar de uma vez só, eu consigo abraçar os três. Mas isso é raro. É raro, porque aí tem coisa que eu jogo na mesa, a gente tá sentado almoçando, às vezes a gente sai assunto sobre Deus, aí eu percebo que o Lucas entendeu, o Rafael nem tanto, a Lavínia muito menos. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que pegar o Rafael de jeito, aí eu pego ele para dirigir, deixo ele dar umas voltinhas no carro, aproveito aquele momento. Um exemplo, o Rafael, esse tempo atrás, estava muito rebelde. Aí eu cheguei um dia e eu vi ele respondendo para a mãe dele. Coisa que eu nunca fiz pro meu pai. Sim. Deus é prova do que eu tô falando aqui, que eu nunca falei pro meu pai e pra minha mãe assim, pai, nunca, Éder, nunca. Você foi criado mais ou menos no mesmo regime. Só que eu nunca falei isso. Nossa, era meio mais complicado, né? Porque nós, dependendo do dia que a gente olhasse pra mãe da gente, você sabia que você ia apanhar depois. Nós é desse tempo, Sim. de ir na casa dos outros. Você quer comer bolo? Não. Tava com os olhos desse tamanho querendo as coisas. Você gosta de maçã? Não. Queria comer 10 maçãs. Não, maçã verde. Você gosta de maçã verde? Nossa. Até hoje. Curiosidade que a gente... Não gosto.
os nossos filhos são diferentes. Aí eu chamei o Rafael num canto, aí Deus vai dando sabedoria pra gente, porque eu entendo que o meu maior... Eu não quero sucesso na igreja lá fora, porque hoje eu sou um pastor auxiliar, mas se eu tiver uma igreja que que eu seja o responsável, não adianta ter sucesso lá fora se a minha família está se perdendo. Sim. E Lógico. eu conheço muita gente, que num altar, num púlpito, ou na posição que exerce, nossa, fala bem, tudo, mas você quer saber quem é o Rodolfo de verdade? Você começou dizendo quem que é o Rodolfo? Isso, quem é o Rodolfo? Você tem que fazer essa pergunta para minha esposa. Sim. O dia que ela vier aqui, ou então você Sim. conversa com ela na rua, quem é o Rodolfo? Aí você vai conhecer o Rodolfo de verdade. Porque é claro que eu não vou falar É lógico. totalmente quem é o Rodolfo, porque algumas coisas eu não vejo. E é claro que tem coisa que eu vou falar. Vou falar que eu sou bruto às vezes em casa. Sim. Vou falar que eu já errei com os meus filhos, que eu já bati nos meus filhos errado. Vou falar que eu já corrigi meu filho, fiz uma brincadeira com meu filho que não gostou. Essas coisas geralmente a gente quer esconder, Sim. entendeu? Então eu tenho essa dificuldade. Eu lembro que eu peguei o Rafael, levei para dar uma volta de carro, parei com ele num loteamento, comecei a conversar com ele. Aí eu vi que ele tinha respondido para a mãe dele e comecei a conversa. Falei, sabia que tua mãe pode morrer qualquer hora? É Tô verdade. errado? Não. Tô errado? Não tô. Errado não tá, né? Aí ele assustou. Aí ela tava tendo uns problemas de saúde na época. Eu falei, sabia que tua mãe tá com problema de saúde, né? Eu falei desse jeito, você sabia que tua mãe tá com problema de saúde. Não tô errado. Não tá também. Você sabia que ela pode morrer a qualquer hora? Aí pronto, achei uma brecha no coração. Comecei a falar com ele, chorou. Chegou em casa, deu um abraço na mãe dele, beijou ela. Acabou. Entendeu? Tá vendo? Então é diferente. Aí eu tenho a Lavínia, que é uma menina. E eu tenho essa visão que eu preciso mostrar pra ela. Porque casamento e família, você sabe que não é fácil. Não. Você tem uma menina, você sabe. Sim, né? Tá com 18 anos, vai pra 19 agora em janeiro. Ai, meu Deus do céu. Então. Mas graças a Deus, Sim, tá eu bem. conheço a Maroca. Nossa, tá. É uma menina Graças de ouro. Muito. E a vida dois não é fácil. E aí você tem os filhos, então é muito difícil, cara. E os filhos é impressionante, porque assim, eu sou muito zoeira, né? Sou muito zoeira. Eu, no meu ambiente, assim, eu sou muito zoeira, eu gosto de brincar, de inventar uma piada, Sim. eu gosto de fazer umas piadas espontâneas. Filho, os três vai pro mesmo caminho, cara. A Eliana fica brava, mas fica brava com a gente lá. Você tá parecendo teu pai dos seis, que não sei o quê. Mas aí vai ver, meu pai faz a mesma coisa. Sim. Eu tenho os meus tios do lado da minha mãe, João da Chica, filho. João da Chica, Verdinho, que é tudo Sim. povo zoeira. Sim. Então, aí a molecada aprende a mesma coisa. E até isso, tem algumas coisas que eu preciso corrigir. Ele fala, filho, o pai tá errando nessa área e eu vi que você tá fazendo também, você tá aprendendo também desse jeito. Eu tô errado, a gente precisa melhorar. Então é um desafio enorme, Éder. E ainda porque são 3, né? É um desafio enorme. São 3, porque eu falo assim, uma é difícil, mas 3 deve ser. Casamento. Eu não sei se você é cristiano tem dificuldade. Mas casamento, se você não tomar cuidado por coisa boba. Não, é igual. Eu falo assim, ó. Briga, gente, tem todos os dias. Briga tem todos os dias. Se você deixar, é igual eu falo, a gente vai amadurecendo. Entendeu? A gente vai amadurecendo. Eu não sei se nas pessoas que estão nos assistindo, se dentro do relacionamento é assim. Mas, por exemplo, a diferença do homem e da mulher é muito grande. Sim. É muito grande. A mulher usa uma roupa, aquela roupa já tá. A etiqueta dela tá suja. Isso. O homem não. É a calça. Não, a gente pega a camiseta, assim, por exemplo, essa camiseta aqui. Peguei ela limpinha. Isso. Mas eu chego em casa, eu vou assim. Só fiquei sentado. Não, e ela não tá tão suja pra lavar, mas não tá tão limpa pra guardar. Vou pôr aqui nessa cadeira. É eu desse jeitinho. É desse Entendeu? jeitinho. E a gente pega um amor nas coisas que não tem tamanho. Sim. Tem pessoa que eu conheço por causa da roupa. Sim. O cara gosta tanto, ele é fiel àquela camiseta. Não, e e você não sabe o que eu faço. E a mulher já é diferente, a mulher fica louca. Eu compro a camiseta igual, calça igual. Eu compro. A minha calça, eu uso calça preta da Sawari. Chegou hoje, tá chegando agora. Chegou hoje. Tá no carro ali agora, é gangster preta. Agora vocês vão ver eu de. Como que chama agora? Modinha agora, que eu falo que eu vou. Jogger. Em vez de ser calça jeans, agora é jogger. Tem bolso do lado, que não sei o quê. Comprei 3 igualzinho. Canelinha apertadinha. Comprei 3 igualzinho. Mesma cor. Ó, uma vez eu fui no O Braz. cara é louco. Fui no Braz sozinho pra comprar umas roupas. Aí Leandro falou pra mim: compra umas roupas pra mim, não é que eu tô precisando. Ô, irmão, eu tô andando aquela 25 de março, nada diferente. Falei: olha aqui, rapaz, 5 camisetas por R$50. Na hora. Só mudava a cor, a mesma estampa. Eu cheguei todo feliz, né? Vou mostrar pra ela. Nossa, Ô, irmão, faltou me soltar o cachorro de mim. Não, mas é. Então é os desafios que a gente enfrenta.
E aí, por causa de ser um pastor, cara, o peso é muito maior, né? Sim. Porque, ó, eu sou carteiro. Carteiro tem problema com o quê? Com cachorro. Um cachorro. Com cachorro. Tem problema, já é assinado embaixo no Ministério do Trabalho, já você vai ter problema com o cachorro. Se qualquer outro carteiro chuta o cachorro, atropela um cachorro, é o carteiro. Se é eu, quem que foi? O pastor O Rodolfo. pastor. Não adianta nada fazer bonito lá na igreja. E você deve escutar isso muito. Demais da conta, entendeu? Que é o desafio também, É o né? desafio. É o desafio. Dentro de casa, se eu faço alguma coisa errada, tem um peso, porque eu sou um pastor. Então, isso é uma responsabilidade que às vezes a pessoa não quer por causa dessa cobrança. É uma mentalidade meio divergente, porque, pensa comigo, eu sou um pastor, mas eu sou homem. Sim. Sou falho. Sim. Né? Então, tem aquelas pessoas que depositam muita confiança cegamente no homem, e é por isso que você vê muita gente frustrada aí com o pastor. E tem aqueles também que gostam que tenha pessoas lambendo o pé deles ali. Só que, mas ao mesmo tempo, o cargo pastor, vamos dizer assim, a nomenclatura pastor te traz uma responsabilidade que você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Sem não dúvida. é questão de você querer, é questão que tem que ser. É o exemplo. Claro. Porque, igual, por exemplo, você imagina, igual eu tô aqui, tô falando, você sabe que eu sou teu amigo, sou teu fã, vamos dizer assim, gosto demais. Sempre quando eu tenho algum tipo de problema, eu adoro conversar com você. Aí do nada começa lá, o Rodolfo foi pra não sei na onde. Claro. O Rodolfo tá falando isso, o Rodolfo tá fazendo aquilo. Claro. Você quebra eu, você não quebra você quebra eu. Essa é a responsabilidade de um pastor. Entendeu? Porque aí você se perde, aí você fica sem um líder. Porque atrás, na nossa caminhada, o pastor ele tem esse papel de chamar as pessoas para caminhar. E eu estou caminhando cada dia mais para perto de Cristo, para me tornar cada vez mais parecido com Ele. Vamos embora, vem comigo, vamos junto. Isso. Né? Talvez o pastor ele tenha uma visão melhor do caminho, ele vai trazendo as pessoas. Mas aí, se eu me perco nesse caminho, você faz faço muita gente se perder. Faço muita gente se perder. Rodolfo, assim, aí vamos mais na atualidade agora. Comunidade Nag Caso. Lá é diferente, né? Muito diferente. Lá é diferente. Lá é top pra caramba. Então, eu falo assim, como foi você chegar na Nag Caso? Como eu disse aqui, quem estava acompanhando a live aí, chegou num momento que não deu mais para ficar no lugar que eu estava, eu vi que eu fui nascido e criado naquela mesma igreja. Sim. Então, por muito tempo, eu percebi que era o meu lugar ali, que era o meu tempo ali, e eu estava contribuindo. Chegou uma hora que eu comecei a perceber que parei de contribuir, fazendo a mesma coisa, parecia mais que eu não estava contribuindo. Eu entrei em parafuso, porque, caramba, estou tentando fazer, parece que não está dando certo. E a gente chama de qualquer coisa, né? Porque fulano não tá gostando mais de mim e tal, será que eu não perdi a unção, será que... E depois eu comecei a perceber que se eu insistisse, eu ia dar prejuízo, tanto para a igreja, como para o pastor. Sim. Que era o meu líder na época. Então, com maturidade, eu cheguei nele e conversei com ele, falei, não dá mais. Mas não foi assim, eu quero sair porque eu vou para aquela igreja. Não. Isso não. Isso foi muito bem conversado um dia lá, eu falei, eu não sei nem como apresentar as justificativas, porque não é igual numa empresa. Eu não estou feliz com o salário, eu não estou feliz com isso aqui, eu não estou feliz com o horário, eu quero sair. Não, eu não tinha argumento para falar, eu estou chateado com o senhor, porque fulano fez isso. Não. Eu não estou... E ele entendeu na época, disse, é uma transição em Deus. Me abençoou, vai em paz. Ainda falei para ele, vou ser sincero para o senhor, não tem lugar para ir. Eu não tenho nenhum lugar. Isso que eu ia pensar, mas você não pensou assim... não tô me sentindo útil aqui, e você não pensou assim, eu vou para onde? Não teve esse pensamento? Aí, por esse tempo, tinha nascido a Nag Caso. A Nag Caso Church. Sim. Aí, de todo o pensamento que eu tinha, eu falei, se eu for para uma determinada igreja, ela é a mesma visão da minha ali, logo vai dar problema. Se eu for para outra, logo vai dar problema. Sabe? Comecei a pedir. Aí, a gente começa a mensurar. Falei, e a Nag Caso? A esposa falou, e a Nag Caso? Falei, não. Não, eu falei desse jeito, cara. Eu falei desse jeito. Eu acho que não. É a primeiro impacto, é isso, né? Não, ó, pra você ver, eu falei desse jeito. Falei, eu conversei com o pastor no que eu tava explicando a situação. Eu falei, olha, pastor, vou ser bem sincero pro senhor ir embora. Eu sou muito amigo do pastor Wanderson, mas pra lá eu não vou. Aí tá.
Fiquei 3 meses. Porque pra mim, o Wanderson... Porque, na verdade, ele Wanderson também era tem de uma carne outra... Ele é de uma outra... Foi 2 igreja. transições, basicamente, no mesmo tempo. E aí ele foi na frente, nasceu na Guicaso Church na época, Sim. e eu falava, não, pra lá eu não vou, cara. Jefão, filho. Sim. Doido pra caramba. Jefão é louco, você passa lá, aquela igreja tudo preta. Pô, uma gritalhada. Não. Eu falo por mim. É. Eu falo por mim. Falei, Pastor Wanderson dando tapa na perna, É. gritando, pulando, não sei pra que aquilo. Mas eu falei assim, não, eles são legal, tudo, mas pra congregar com ele lá não dá. Aí, cara, ficamos esses 3 meses sem congregar em lugar nenhum. Aí eu percebi que meus meninos estavam gostando da ideia, a esposa já começa... Porque a gente é o cabeça. Sim. Eu entendo isso. Como eu falei, eu sou pastor da minha igreja, minha casa. Minha casa. Eu falei, eu preciso achar um lugar. Aí, irmão, falei, vai ter que ser na Nagcaso, cara. Era a igreja que mais condizia com a minha visão. De regras. Você já conhecia também um pouco. Isso. Aí eu lembro que naquele tempo eu falei pro Wanderson... Não, simplesmente eu fui. A igrejinha pequenininha, apertada, uns bancos de madeira feitos de pallet, Nossa. estragou muita calça minha. Eu falei, não tá legal isso aqui, cara. Mas o primeiro dia que eu fui, eu já senti um negócio diferente. Eita, parece que o coração queimou de ficar aqui e tal. Mas enfim. Aí o Wanderson, pastor Wanderson, com aquele jeitão, meu amigo, que não sei o quê, tô me abraçando. Eu fui sincero, eu falei isso aí pra ele. Falei, cara, eu pensei comigo, falei, não, esse cara só tá afim. Trazer pra cá. Sim. Porque assim, ó, modéstia à parte. Mas eu toco qualquer instrumento da igreja, Sim. eu prego, eu dirijo um culto, se eu precisar levar alguém na roça, eu sei dirigir carro. Sim. Então, aprendi, nesse tempo tudo, aprendi a fazer de tudo na igreja. A minha esposa prega, canta. Tá louco. Meus meninos... Agora, hoje em dia, meus meninos tudo. tocam. O Baterista, Lucas toca bateria, o contrabaixo. Lucas toca tudo. Sim. Rafael tá aprendendo guitarra, violão, toca bateria, a menina canta canta. muito bem. Então... Já tá... Quem que não vai querer o Ministério do Louvor é minha família. Sim. Lá eu acho até bonito. Aí aumentou mais um, é o Matheus, que é meu sobrinho. Então já tá tudo... Só tá o Biel, coitado, que não é do Santos ali. Mas aí eu falei, não. Aí eu cheguei num dia no Wanderson, falei isso na cara dele, olhando nos olhos dele. Falei, irmão, te agradeço por todo abraço, todo o carinho que você tem tido comigo, com a minha família, mas deixa eu falar um negócio pra você. Falei, desse jeito, ele é prova disso. Deixa eu falar um negócio pra você. Não conta comigo aqui não, viu? Porque... não cria expectativa de eu vir pra cá, porque eu não sei, eu tô numa transição em Deus e tal. Falei, agora ele vai ficar chateado comigo, né? Vai mudar o tratamento comigo. Que nada, Éder. O pastor Wanderson continuou me amando do mesmo jeito, cara. Ele é... Aí fenomenal. aquilo lá me arrebentou comigo, porque eu esperava. Ele vai, tipo assim, como eu já experimentei em outras vezes, vai me deixar de lado, então já que eu falei que eu não quero nada com ele, que nada, o cara continuou amando a minha família, ele continuou preocupando comigo. Aquilo foi me atraindo, cara. Foi me atraindo. Aí, por fim, estamos lá. Tá lá até Aí, na hora hoje. que ele percebeu que o anzol já tá no queixo, aí eu ia lá, sentadinho lá, e falava, Rodolfo, vem pra cá. Pega o violão aqui pra você tocar. Ele é desse jeito. Eu E falo hoje- assim, tem uma passagem com ele que é muito interessante, que eu falo assim, ele liga pra gente, ele pergunta, que jeito que você tá? Você tá sumido, né? Que não sei o que, ele começa. E ele sabe, parece que ele tem, não, né? Tanto que ele é o pastor Wanderson, né? Ela tá aí falando a verdade, ela tá vendo? E ele preocupa com a gente mesmo de verdade, né? Ele tem esse dom de não deixar a gente fugir. Ó, pra você ter uma noção, essa semana, eu e minha esposa, isso aí eu posso abrir porque minha vida é aberta. Eu e minha família estávamos, né, enfrentando uma dificuldade espiritual. Espiritual mesmo. Uma opressão espiritual, umas coisas dando errada, e a gente orando para si que não estava resolvendo. E aí, nesse inteirinho, nesse tempo, eu acabei também quase que... Sabe quando você começa a pegar um caminho errado, assim? Começa a pegar um... E aí, de repente, o pastor Wanderson chega lá em casa e começou a orar comigo, falar com a gente na segunda-feira, eu acho. Hoje é quinta. Segunda ou terça ele foi lá em casa. Cara, mas ele é um cara tão cheio de Deus, assim, que ele foi conversando com a gente e deixando a gente falar, e aí a gente falando, ele apresentando algumas verdades bíblicas, algumas verdades espirituais. Sabe quando acende aquela luz, você fala, rapaz, eu tô saindo do caminho, cara. Aí eu já entendi que a guerra não era física, nós estávamos achando que era físico. Falei, o negócio é espiritual. Isso você tá falando agora já. Aqui, terça-feira.
terça-feira agora. Então, tipo assim, é um cara que... Eu falei pra ele, cara, eu não queria, mas quando eu comecei na Neg Caso, mas hoje eu me coloco debaixo do teu pastoreio, porque eu sei que você é um homem de Deus. Homem de Deus mesmo, cara. E ele é. Igual eu falei, tem as falhas dele. Ah, Igual mas. eu tenho as minhas. Porque tem pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Rodolfo falou que o Wanderson é um cara legal. Aí vai lidar com o Wanderson, o Wanderson tá num dia que tá enfrentando uma dificuldade, tá, não atende a expectativa do cara, o cara fala, ah, o Wanderson não é legal, não. Não, Sim. mas é um homem de Deus, cara. Não, eu falo assim. A pessoa que falar mal dele, eu vou falar pra você. Não é de Deus. Não conhece ele. Não conhece, porque ele é diferenciado. Tanto que já era para ter vindo primeiro que todo mundo aqui. Eu tive um probleminha na outra semana, não consegui convidar ele, mas ele vai estar aqui o mais rápido possível, tá? Oi, Tim Dias. A Nilza Helena pediu pra vocês explicarem onde que é a igreja agora. Agora nós vamos chegar nessa parte também, isso mesmo. Fica aqui, pertinho de nós aqui, pertinho de Fernando Magalhães, é João José Negro, né? Número 43. 43, em frente ao João Preto João ali. Preto que faz. Tá pertinho do supermercado Souza, tá? É fácil mesmo localizar e com certeza vai ser muito bem recebido. Sem dúvida. É uma das coisas que a gente prima lá é recepção. A pessoa chegar e entender que tem lugar para mais um pecador lá. Gente, lá tem teatro, lá tem tudo, lá tem dança, lá tem o que você pensar tem. Tá? Porque eu falo assim, é um ambiente muito, muito acolhedor mesmo. E você falou um negócio lá sobre a Neg Caso, a comunidade da Neg Caso tem uma visão totalmente diferente daquela que eu tive com 16 anos, que é proibido usar bermuda e tal. Cara, eu acho uma coisa doideira, porque hoje a gente acaba acostumando, já entendeu, isso aí não choca tanto. Mas tem muita gente que acha que a igreja Neg Caso é uma comunidade de baderna. É isso, é bom você falar assim. As pessoas acham, porque a igreja, onde se viu pintar a igreja de preto, as pessoas entram de boné, as pessoas entram de bermuda, as pessoas entram de qualquer jeito lá. Mas peraí. Aí eu fico perguntando assim, se a igreja é um lugar onde vai reunir pessoas para aproximar de Cristo, quer dizer que essas pessoas que vão chegar na igreja ainda não teve um encontro com Cristo. Sim. 90%. 90%. Ou mais, né? Às vezes, cara, as pessoas, o que a gente encontra muito na comunidade da Neg Caso, pessoas que estão enfrentando dificuldade emocional. Pessoas estão enfrentando dificuldade emocional, estão em depressão, as pessoas estão enfrentando ansiedade, síndrome do pânico. E o pastor Wander deu uma explicação esse tempo atrás que eu falei, cara, tem sentido. Porque uma pessoa que está enfrentando uma adversidade tão grande assim, ela quer fechar no lugar, no quarto. Sim. Geralmente fica no escuro. Sim. Aí você chega lá na igreja, que a igreja já proporciona esse ambiente, a pessoa está do teu lado, mas ela às vezes ela não está te vendo. Tanto é que tem pessoa que eu vou falar assim, faz tempo que eu não te vejo no culto. Uai, eu tava lá, porque a gente fica lá em cima, né? Uai, eu fui na quarta. Mas isso gera uma liberdade na pessoa dela se conectar com Deus sem preocupar com o que o outro está olhando, se está vendo. Então isso é um grande ambiente, é uma grande diferença que tem na comunidade da Neg Caso, é isso. As pessoas têm a sua liberdade de se conectar com Deus. Que foi quando eu falei no começo, né? Eu falei assim, eu fui fazer umas lives, eu falei assim, preciso tirar o boné? O que você sentir melhor, eu acho que é isso que eu acho que é bonito. A liberdade. Você falou, né? Da liberdade, você sentir o ambiente, é gostoso, né? Nós temos a visão de Deus Pai. Jesus vem chocar a religião na época, porque todo mundo... Deus, Deus, Deus. Aí, quando os discípulos falam assim, Jesus, eu estou até lendo um livro que tem esse tema, Ensina-nos a Orar. Um livro muito bom, recomendo para quem gosta de ler. Aí você percebe que os discípulos não pedem para Jesus ensinar eles a fazer milagre, não pedem para Jesus ensinar eles a pregar, a operar maravilha. Eles pedem para Jesus ensinar a orar. Porque os discípulos, por estar perto de Jesus, entenderam que a oração, que seja a reza, como qualquer um chama, mas o ato de você falar com Deus, cara, rompe muita coisa nas nossas vidas. Até cientificamente, eu recebi um vídeo esses dias que cientificamente é comprovado que quando você está orando, o sangue ele é bombeado 60% a mais no cérebro. Na verdade fazendo o lobo frontal aumentar. Então é uma coisa absurda, já está por aí. E Jesus entendendo isso, e quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, ele já apresenta Deus de uma forma diferente para os discípulos.
Ele começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso. Então a comunidade tomou o nome de comunidade porque a gente tem essa visão. O Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, nós somos filhos, tudo no mesmo nível. Outra coisa que eu acho legal lá é isso, né? Assim, não é porque o Wanderson é o pastor que é ele que manda. Então, Tipo, as igrejas tradicionais, que tem o chefão mesmo ali, você tem que respeitar, pronto, acabou. Não é que eu não tô falando que não respeito o Wanderson, mas assim, ali é tudo igual, tudo... As pessoas geralmente chegam lá e não sabem quem que é o pastor. Sim. Porque ele tá tão no nível de todo mundo ali. Sim. Claro que eu falo, espiritualmente a gente sabe que um pastor, Deus o chamou e ele é o que vai guiar pessoas mesmo para Cristo. Mas assim, de você olhar, o cara não veste terno, lá não, ninguém, a gente vai igual todo mundo. Sim. É isso vai que eu tô igual falando. todo mundo. Então gera uma empatia muito grande com as pessoas que estão lá. Que eu acho que é o diferencial também, né? E mais uma vez fica o convite para todo o pessoal, né? João José Nigro, aqui perto do supermercado Souza 2, aqui embaixo, em frente ao João Preto, tá número 43. 43, né? Vai ser muito bem recebido, sem dúvida. Ninguém vai observar. Tem quarta, tem domingo e tem uma vez por mês os sábados, isso? Dia 23 agora de novembro. 23 de novembro tem o Base Impact, que é um trabalho também muito top, o Lucão que tem dirigido. Sim, tem sido violento. É diferente mesmo, é igual eu falo. Você aí, jovem, você da terceira idade, tem para todos. Gente, pode ter certeza que vocês vão ser bem recebidos mesmo, como eu e minha família, sempre quando vai, a gente é muito bem recebido. Rodolfo, eu tenho que terminar, mas vai ter mais oportunidades. Sem dúvida, estou à Tá? disposição. Para a gente estar batendo mais papo, e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, e principalmente pode ter certeza absoluta que o pessoal de casa aí ficou muito contente, né, Cristian Dias? Tá? Nós estamos com quase 1h30, né? E tem bastante gente assistindo aí, eu acho, né, Cristian Dias? Olha lá. 1000 pessoas. Certo? Oi? Diretamente de Tambaú, a Renata. Renata, né? Criado com nós desde pequenininho. minha amiga. Ela tá falando, esperando a visita de vocês aqui em Tambaú, viu, Rodolfo? Olha lá, viu? É isso aí. Rodrigão tá aí também, o Babá ali de Itapiratiba tá ali também. O Edson Longina, a Juliana Nogueira, a Marisa tá aí também, né? Todo o pessoal. A Mônica Nascimento. Mônica, todo o pessoal, gente, obrigado mesmo, tá? Um abraço, o Osmarzinho tá assistindo a gente também um pouquinho, obrigado, viu? Rodolfo, muito obrigado mesmo, de coração. E quiser dar um tchau pro pessoal aí, espero você mais vezes. Eu quero deixar só uma palavra que queimou no meu coração hoje o dia inteiro. O Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35, narra os discípulos no barco, a tempestade vem, o vento sopra muito forte, a água começa a entrar no barco, e aí, cadê Jesus? Jesus está dormindo, lá no fundo do barco. E aí Jesus me falou muito forte no meu coração hoje essa palavra, e eu entendi que é para deixar como uma palavra final, talvez, aqui para esse podcast. É interessante porque Jesus chama as pessoas, chama os discípulos para atravessar aquele mar. Por Jesus ter chamado, a gente pensa, Jesus me chamou para ir com ele e tal, então vai estar tudo tranquilo. Levanta uma grande tempestade. Vento, água dentro do barco. Só que aí o contexto é diferente porque Jesus está dormindo lá dentro do barco. Igualmente, nas nossas vidas, ser um servo de Cristo, ser um servo de Deus, procurar, pode ser um pastor, mas a partir do momento que você fala, eu quero servir, eu quero seguir a Jesus Cristo, não nos isenta das adversidades. Vai soprar vento, vai levantar, as águas vão levantar, as ondas vão se levantar, e Jesus dormindo, isso aí me chamou a atenção. E chamou mais atenção porque aí os discípulos vão e chamam Jesus e falam, Jesus, o Senhor não importa que a gente morra, a água, olha o vento. Eu imagino Jesus levantando, esticando, vai lá, libera uma palavra. O mar, aquieta-te, uma para o vento, silencia-se e as coisas se resolvem. Aí eu fico pensando, o barulho do vento não chamou a atenção de Jesus, não acordou Jesus. O balançar do barco, Éder, não acordou Jesus. A água molhando Jesus não acordou ele. O que acordou Jesus? A voz do discípulo.
E eu quero deixar essa palavra como uma meditação para nós hoje aqui. Talvez você está... será que Jesus não está vendo a minha situação financeira? Será que Jesus não está vendo aqui a minha família? Será que Jesus não está vendo o meu casamento entrando água, soprando vento? Parece que vai afundar. E será que Jesus não vai fazer nada? Mas às vezes a gente está só no nível de reclamação. Mas o que faz Jesus se levantar e acalmar essa dificuldade, o que faz Jesus levantar e acalmar a adversidade da nossa vida é quando a gente chega até Ele e fala: Pai, eu preciso que o Senhor entre com a resposta. Então fica aí essa palavra para o seu coração. Talvez você está reclamando demais, mas ao invés de reclamar, dobra o teu joelho no teu quarto, senta, deita, do jeito que você quiser. Eu não sei como você fala com Deus, mas faça isso hoje. Entra para o teu secreto, para o lugar que você tem mais intimidade. Fica ali e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor entre com a resposta no meu casamento, na minha vida financeira, no meu trabalho. Eu preciso de uma porta. Eu não sei qual é o barco que está afundando, eu não sei em qual barco está entrando a água, o vento, mas eu tenho certeza, se você chamar por ele, a tua voz tem poder para acordar Jesus. E quando Jesus se desperta, é porque ele entende. Até agora você estava fazendo com a tua força. Até agora você estava pelejando do teu jeito. Mas agora você chamou Jesus. Pode ficar tranquilo. Descansa, porque o Senhor vai acalmar essa tempestade na tua vida, na área que estiver precisando. Essa é a palavra que eu tenho certeza, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, que vai haver ainda essa semana. Hoje é quinta-feira, a gente tem mais amanhã e mais sábado para fechar essa semana. Se você fizer isso hoje, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Algumas pessoas já vão experimentar o sossegar do mar no nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Meu Deus, é isso que eu tô falando. Esse é o pastor Rodolfo. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. E claro, gente, quarta e domingo, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja e tamo junto. Obrigado mais uma vez, Rodolfo. Gente, amanhã, durante a live da Tem Total Modas, a gente vai fazer os sorteios de quem curtiu e compartilhou nossa live, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando. E segue aí, pode contar que vai ter muita novidade ainda esse mês de novembro. Obrigadão mesmo, fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais. Obrigado.